Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre C#. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de membros estáticos de uma classe. A gente vai entender um pouquinho como que esse tipo de ferramenta auxilia a gente no dia a dia da programação. Bom, primeira coisa, qual que é o conceito de estático? Estático é um atributo, uma propriedade, um método que não muda de acordo com a instância. Quer ver? Preparei aqui o meu quadrinho da captura. Olha que coisa maravilhosa. Imagina que a gente tem uma classe, C1. E essa classe ela dá origem a vários objetos. Então, tem um objeto aqui em azul, outro objeto em azul, outro objeto em azul. Como assim um objeto? A gente não estava usando o exemplo da escola, né? Aluno, professor, essas coisas. Imagina que essa daqui é a classe aluno. Isso gera vários alunos diferentes, né? Eu posso instanciar um objeto do aluno João, do Pedro, do Gustavo, da Maria, né? E na especificação da minha classe, eu tenho lá um campo e uma propriedade de nome. E aí, cada um aqui assume um valor. Então, João, Gustavo, Maria, Pedro. Cada um dos objetos vai ter os seus respectivos valores. Igual a gente estava fazendo aqui, ó. Aluno Maria, a gente instanciava. Porém, e se eu tivesse algum jeito de preservar um valor único dentro da minha classe que não mudasse conforme o valor dos objetos, né? Isso é muito útil quando a gente quer estabelecer como se fossem constantes. Toda constante é estática, mas nem todo membro estático é uma constante. A constante seria o mais estático de todos. O valor dela começa com um valor e ele vai ser inalterado durante toda a execução do programa. Um campo estático ele pode começar com um valor e esse valor pode mudar dependendo do funcionamento do programa. Por exemplo, inicializamos os objetos aqui, né? Inicializamos 4 objetos. Esses objetos têm em comum um valor estático. Conforme o objeto do Pedro altera esse valor também é alterado para todos os outros. Esse é um recurso bem interessante. Para a gente demonstrar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, já vou alterar usando, vem cá a lâmpadazinha, para a gente usar a declaração simplificada em todo mundo aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. E a Maria, então isso aqui eu não vou precisar disso agora, acho que nem disso também, né? Vou deixar aqui e eu vou aproveitar e criar mais 2 objetos aqui. Como a gente está trabalhando com classes, deixa eu tirar esses comentários aqui, que a gente está trabalhando com a herança, a gente já estudou o que é classe abstrata, a gente não vai mais trabalhar com a classe pessoa diretamente, né? Como você está vendo aqui, o ideal seria eu criar um array, né? Lembra da aula de arrays? Seria uma coisa bem interessante a gente começar a utilizar array de objetos. Esse vai ser o nosso próximo assunto aqui dentro do C#. Eu só quero passar a parte do static antes, que a gente encontra static por toda parte na programação e a gente nunca estuda de fato para que serve, e é muito importante. Então, deixa eu mudar aqui. Maria, Pedro, masculino, 70, idade 21, Gustavo, masculino, 75, 22. Tudo bem, né? Tem um código professor, vou comentar isso agora, que eu não vou utilizar para nada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando 3 instâncias da mesma classe aluno. Então, são 3 objetos aluno diferentes. Se eu chegar aqui, no console, olha o ponto log de novo, meu Deus, writeLine, né?
vou falar o seguinte, aluno igual, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui minha marcaçãozinha, vou colocar a1.string, nosso método, você já sabe para que serve, bem prático. Então, aluno, A2, A3. Vamos executar o nosso código para ver o que acontece? Muito bem. Então, a Maria está aqui, né, com todas as informações que a gente colocou, e até o Gustavo. E diz uma coisa, e se eu tivesse um número indefinido de alunos? Por exemplo, 600 alunos. Aí amanhã eu tenho 602. Como que eu poderia fazer para contar? A gente pode fazer, e esse é um exemplo clássico de orientação a objetos utilizando o static. Olha qual que é a jogada. E aí envolve o conceito de construtor que a gente já tinha estudado. Vou chegar aqui na minha classe aluno e eu vou definir um campo static int número de alunos. E como ele é estático, eu posso inicializar ele com um valor, que inicia com 0. Por que eu vou iniciar com 0? Quando eu não tiver nenhuma instância da minha classe aluno, em outras palavras, quando eu não tiver nenhum objeto do tipo aluno, isso vale 0. Ah, mas e se eu criar uma instância de aluno? Se a gente criar uma instância de aluno, a gente faz isso aqui, ó, aluno mais mais. O que é o aluno mais mais? É o equivalente aluno igual aluno mais 1. Tá? O mais mais é, a gente coloca o mais mais aqui, é equivalente a isso. Ao nome da variável, da propriedade, do campo, igual a ele mesmo mais 1. Então, quando eu criar a primeira instância de aluno, o que vai acontecer com esse 0? Ele vai mudar, ele vai passar a valer 1. E como ele é estático, ele vai valer 1 para todas as propriedades, para qualquer uma delas. Bom, outra coisa interessante é a gente definir aqui como private. Por quê? Porque você já sabe, o ideal é a gente fazer isso daqui, né? Public static int número alunos. E como eu vou controlar isso internamente dentro da minha classe, eu vou criar somente a leitura. Então, eu só vou implementar o get. Então, return número de alunos. Certo? Então, agora você já viu mais uma utilização aqui das propriedades com get, né? Somente leitura. Eu vou controlar isso aqui internamente. Eu não vou conseguir alterar o número de alunos a partir de um objeto criado. E vamos lá agora para a nossa demonstração nas instâncias. Eu vou criar mais um aqui, ó. Eu vou colocar assim. Número de alunos igual... Opa, apaguei um marcador sem querer. Olha só, se eu colocar o A3 e eu bater aqui, ele vai me mostrar todas as propriedades do objeto, né? E não vai me mostrar o número dos alunos. Sabe por quê? Porque o número dos alunos, aquela propriedade que a gente criou, ela não está atrelada ao objeto que está dentro de A3. Interessante, né? Onde que ela está, então? Ela está aqui dentro. Aluno.número de alunos. Vamos entender a diferença. Os métodos normais, eles ficam atrelados. Os métodos normais que eu digo, os que não são estáticos, eles sempre estão atrelados ao objeto onde eles estão criados. Os métodos estáticos, eles sempre ficam atrelados ao nome da classe, eles ficam atrelados à classe. Então, eu não preciso de uma instância para acessar um membro estático. Grave isso, eu não preciso de uma instância para acessar um membro estático.
Você vai ver que a gente está usando o membro estático aqui o tempo inteiro, que a gente está acessando direto pelo nome da classe e você nem percebeu. Por exemplo, todos aqueles conversores, né? Convert, a classe Convert, ela é recheada de métodos estáticos. Qual que é uma jogada boa da gente usar método estático? Consome menos memória. Tudo que você não precisar usar o this dentro do método, você pode deixar ele como estático. A gente vai conversar futuramente sobre métodos estáticos com exemplos mais plausíveis. Nessa aula, eu queria explicar a diferença das propriedades e dos campos estáticos. Então é bom que fica bem fixo, né? Então aqui eu estou acessando os objetos que eu criei e aqui eu estou acessando a propriedade da classe. Vamos dar uma olhada nisso? Tá lá, ó. Funcionou. Legal, né? O que a gente pode fazer é observar a mudança na quantidade de alunos conforme eu vou criando as instâncias. Então, vamos analisar aqui. Aluno, número, aqui passa a ser 0, aqui passa a ser 1. Eu vou copiar esse esquema de marcador para os outros aqui. Tá, um espacinho aqui, então já foi, né? Então, vem você para cá, você vai pegar primeiro. E aí vamos ver isso mudando ao longo do tempo, né? Conforme eu vou. Só que aqui vai ter um problema, do jeito que eu coloquei aqui. Ele sempre vai mostrar 3, né? Porque eu já criei todas as instâncias, né? Isso aqui não vai funcionar, Thiago. Vamos ver como vai ficar. Não mudou, porque eu já havia criado todas as instâncias. Se eu fosse ter que mostrar essas mensagens, vamos tentar em outro ponto de execução do código. Deixa eu pegar aqui, agora pode ter uma dúvida como que o C# vai considerar isso. Como o código é compilado, eu estou acostumado com PHP, isso seria um pouquinho diferente. Na linha 22 ele teria que mostrar o número 1, né? Vamos ver. Ah, isso mesmo, ó. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui. O código vai sendo executado dentro do main, que por acaso é estático. Então ele começa aqui. Ah, criei instância de aluno, criei um objeto em A1. Legal. Aí eu mandei mostrar as informações dele aqui. Nesse momento, na linha 22, quantas instâncias que eu tinha? Eu tinha uma. Então o número de alunos era 1. E aqui estão as informações da Maria. Depois eu criei instância do A2 e do A3. E eu mandei mostrar os dados aqui embaixo. Então, por isso que ele já me mostrou o Pedro e o Gustavo como 3, porque o valor estático já tinha sido alterado aqui embaixo. Para eu poder criar uma lista, né, vamos dizer assim, uma ordem, eu teria que colocar as informações do Pedro aqui embaixo. Vamos reiniciar a execução do código e aí sim. E está aqui, ó, número do aluno 1, 2 e 3. Perceba como o valor do atributo do membro estático vai mudando conforme eu fui criando novas instâncias. Essa é uma demonstração bem legal, né, de como que a gente pode trocar informações entre objetos que são diferentes. Uma outra coisa que a gente pode fazer, ó, a gente pode chegar aqui em alunos, a gente pode criar algo do tipo private static string msg estática. A mensagem estática vale olá. Vamos fazer um esqueminha aqui. Public static string msg, tá? Get return mensagem estática e essa propriedade eu vou alterar. Então eu vou vir aqui msg estática ponto equivalent value. Muito bem. Vamos voltar aqui no nosso programa.
E nós vamos fazer o seguinte. Quando eu acabei de instanciar a Maria, eu faço assim. Solo.log aqui em cima. MSG estática é aluno.msg, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Igual, oi, sou a Maria. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Eita, gravação não. Se bem que está em 16 minutos já. O que eu fiz aqui, né? Peguei o valor estático, né? Atribuí. Olá, eu sou a Maria, valor 3. Se eu chegar aqui embaixo, no final de tudo, e dar uma olhada na mensagem estática, apesar de eu ter criado outras instâncias aqui, vamos ver como que essa mensagem vai estar. Continua sendo, oi, eu sou a Maria. Apesar de eu ter criado outros objetos e tudo mais, esse valor não foi alterado. Agora, se eu pegar, por exemplo, aqui acabei de criar o Gustavo. Estou alterando o valor da mensagem estática. O meu resultado final, minha última mensagem, não vai permanecer a mesma. Ah lá, eu troquei. Na hora que eu criei o Gustavo, eu troquei a mensagem estática e ela mudou. Então perceba que, conforme as instâncias vão lidando com os valores, os estáticos eles são atribuídos diretamente. Então, para eu mudar o valor de um membro estático, eu não preciso necessariamente de criar a instância de uma classe. E esse é um recurso bem interessante quando a gente está trabalhando com orientação a objetos e precisa fazer com que um objeto converse com o outro. Tá? Espero que tenha sido útil e a gente se vê na nossa próxima aula, quando a gente falar um pouco sobre a rede de objetos. Obrigado e até a próxima.